Então, gente, relembrando um pouco, é, na prática, a constelação familiar nos mostra que muitos dos nossos problemas, né, doenças, incompreensões e sentimentos ruins podem estar ligados a outros familiares que vieram antes de nós, né? E é como se a gente tivesse ligados a eles de alguma forma, né? Inconscientemente, é claro. Poucas vezes a gente tem consciência, né? Muitas vezes a gente diz, poxa, eu faço isso igualzinho a minha avó, ou a minha mãe, ou minha tia me diz que meu tio fulano, o tio fulano dela fazia a mesma coisa, né? Então a gente de alguma forma se associa, né? Se identifica inconscientemente com esses familiares ou com esse familiar e a gente repete os mesmos comportamentos, os mesmos sentimentos, né? Numa tentativa de que o sistema se equilibre, trazendo uma solução para as questões que ficaram mal resolvidas na família, né? E então, hoje nós vamos falar sobre a lei do pertencimento, né? Que é a primeira lei, onde todos nós, né, somos seres relacionais que temos a grande necessidade de pertencer a um grupo. Isso é uma coisa inerente a todo ser humano, né? E quando nós nascemos, nós precisamos sentir que fazemos parte de um todo, né? Que fazemos parte de um sistema familiar, um sistema que nos acolha, e que nos proteja, que nos ofereça afeto, né? Tudo que nós precisamos para crescer de uma forma harmônica, né? De acordo com Bert Hellinger, esta aceitação e acolhimento precisa acontecer independentemente de nossas ações, ou seja, independentemente se os nossos comportamentos são bons ou ruins, né? E na prática, na realidade, isso é muito difícil, né? De acontecer. Geralmente, os bons comportamentos são aceitos pelo clã e esses bons comportamentos são definidos, vamos dizer assim, pela cultura e pelas crenças da nossa família, né? E também da sociedade em que vivemos. E os maus comportamentos baseados também nessa mesma cultura familiar ou nessa mesma cultura social de onde a gente vive, são rejeitadas, né? E geralmente a pessoa que cometeu alguma daquelas falhas, geralmente elas são rejeitadas, né? E muitas vezes são até afastadas do convívio familiar, né? Então elas são excluídas, né? E a questão é que quando isso acontece, acaba por gerar, né, nesse membro que foi rejeitado, o que se denomina de dor dos excluídos. Essa dor vai trazer problemas não só para essa pessoa que foi excluída, mas também para o sistema familiar, né? E geralmente os seus sucessores, né, vão manifestar situações que vão trazer à tona, né, as consequências dessa exclusão, né? E muito provavelmente essas gerações futuras serão afetadas por tudo isso e, por exemplo, as pessoas não vão entender ou não vão compreender
o real motivo que aquelas questões acontecem com ela, né? Muitas vezes nós temos sensações, temos comportamentos ou temos sentimentos que a gente não consegue explicar pelo que a gente vivencia no dia a dia, né? Muitas vezes a gente ouve alguém dizer, poxa, eu tenho um sentimento de inadequação tão grande, mas eu não sei explicar por que isso acontece, porque, é, de uma forma geral, tudo na minha vida está indo direitinho, mas esse sentimento que a pessoa tem vem exatamente né, desse desequilíbrio que existe no sistema familiar e que ela provavelmente se conectou, né, se identificou com o membro da família que foi excluído, mesmo que ela não tenha conhecido ele, né? E para Bert Hellinger, a resolução desse problema se dá quando o membro que foi excluído é reintegrado à convivência familiar, uma vez que isso vai, como é que eu digo, reparar essa injustiça, né? Essa desobediência da lei do pertencimento, né? E mesmo que esse familiar, né, que foi excluído, não esteja mais encarnado, né? Mesmo que ele já tenha falecido, porque a energia de cada um, né, as memórias de cada um fica plasmado, né, no que a gente chama de campo mórfico familiar, né? O campo mórfico é um campo de informações, né? Um campo quântico de informações. Tudo que existe no universo possui esse campo de informações. E também os nossos sistemas familiares possuem esse campo de informações que é chamado de campo mórfico, né? E justamente a gente vai, por questões várias, se identificando com, vamos chamar assim, fazendo link, né, com algumas dessas informações, né? Então, na constelação, quando vem alguém para fazer ser constelado, né? Geralmente aparece o campo em forma, né? Através dos representantes, tanto do constelado como de seus familiares, informa e mostra para a gente, geralmente, né? Onde é que está a situação, onde teve origem aquele sentimento, né? Qual foi o personagem ou membro da família que foi excluído, né? E como é que a gente vê isso? A gente pergunta, né, aos representantes sobre o que ele está sentindo, sensações físicas, sentimentos, alguma imagem, alguma ideia que vem na cabeça, né? E aí, através dessas informações, o quebra-cabeça vai sendo armado, né? Vai sendo completado. E aparece a cena, né? A figura que vai nos mostrar, né? E não só essas questões de pessoas que foram excluídas por mau comportamentos, né? Existem outras situações também de exclusão, como, por exemplo, abortos não conhecidos, né? Muitas vezes uma criança é abortada e a passagem dela, né, por essa família é completamente esquecida e as pessoas não consideram aquele ser que não chegou a nascer
inexistente, né? As pessoas não sabem que um ser passou por ali, né? Muitas vezes os pais se esquecem de que perderam alguns filhos, não importa, algum ou alguns filhos, não importa se esses abortos tenham sido provocados ou espontâneos. Então, muitas vezes os irmãos não têm conhecimento de que tiveram alguns irmãos que não nasceram, ou algum irmão que não nasceu, né? Então, esse ser também que ficou às escuras, vamos dizer assim, é considerado também excluído, né? E caso muito comum, né, são das pessoas que falecem, né? Então, muitas vezes, se perde na família alguém e aquela pessoa não pode mais ser citado o nome dela. Muitas vezes tiram algumas fotos em que a pessoa estava ali presente, né? E não se fala mais na pessoa, não se pode olhar mais fotos, não se pode relembrar de nenhum acontecimento em que a pessoa estivesse presente. Tudo isso com o intuito de não sentir a dor da perda, né? E essas pessoas também que não podem ser citadas, não podem ser relembradas, são consideradas também como excluídas, né? Então, aqui a gente falou sobre os principais fatores, né, de exclusão. Então, Bert Helling escreveu um livro, né, que ele fala justamente dessas ordens do amor, né? E nesse livro ele explica, né, mais detalhadamente, ele explica que quando um membro da família sofre esse processo de exclusão, né, como eu falei, as consequências desse processo de exclusão, invariavelmente, inconscientemente, são assumidas pelos membros vindouros da família, né? Então, como eu falei, a solução é reintegrar esse membro excluído, né? A convivência familiar, se a pessoa ainda estiver viva, encarnada, né? Ou ao, ao seu lugar, né? Nessa família, para que todas as injustiças cometidas em relação a isso passem a ser compensadas e não havendo, então, a necessidade de ocorrerem repetições nos destinos dos próximos familiares que vierem. Então, a seguir, nós vamos fazer um exercício bem simples, né? E como todas as coisas simples, um exercício muito poderoso, né? E eu espero que todos nós possamos aproveitar bastante, tá bom? Então, vamos agora no próximo áudio fazer o nosso exercício de hoje para trabalharmos em relação à lei do pertencimento.